Estamos aqui no Morada Acadêmica para desenvolver, na verdade, uma das teorias que mais na América Latina e no Brasil usamos, que é a teoria de representação social do Serge Moscovici, esse psicólogo social romeno radicado na França, que deixa uma obra bastante profícua, com muitas difusões nos campos da educação, da saúde e da própria psicologia social. A obra do Moscovici é uma obra interessante porque a grande caracterização dela me parece que é a sua abertura dialógica com outros autores e a própria perspectiva desse sujeito bastante espirituoso que deixa bem claro nas entrevistas e na sua autobiografia o caráter proposital de não fechar definições e de deixar, de certa maneira, com que os outros pensadores também possam desenvolver, de algum modo, conjuntamente com as suas ideias, novas espirais conceituais. Então, é uma teoria bastante ventilada, que tem, ao longo dos anos, novas contribuições, novos direcionamentos, desde a questão metodológica até mesmo a questão conceitual. Nós estamos falando de um sujeito que nasce em 1925 na Romênia e que na sua juventude vai para a França em 1948, fugindo, de certa maneira, do totalitarismo do Partido Comunista Romeno. Então, logo de cara, já vemos que tem traços biográficos também que vão aparecer, que vão ter total consonância com a própria visão que o Moscovici vai encontrar, por exemplo, com relação ao marxismo, e uma relação bastante ambígua com o marxismo, que aparece na sua obra e nas suas declarações. Muitas obras, Moscovici tem livros interessantíssimos, um dos mais famosos, Representações Sociais e Investigações, que é um dos livros mais usados quando ele é citado nos cursos de psicologia social, Temos os livros sobre a invenção da sociedade, a psicologia das minorias ativas. Um que me deixou bastante curiosa, que acho que não tem, inclusive, tradução para o português, é As Crônicas dos Anos Perdidos, que é a autobiografia dele, escrita por ele antes de falecer, A Psicanálise, Sua Imagem, que é a tese de doutoramento. Então temos um sujeito aí que tem uma obra muito interessante. Fiquei bastante interessada nesse livro da Invenção da Sociedade e das Minorias. Eu acho que serão minhas próximas leituras aí do Moscovici. Então, um pouco dos dados biográficos, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse sujeito. Deixa eu abrir aqui o meu jogo de slides, Então, nós estamos falando de um romeno que tem uma vida bastante intensa junto à sabedoria popular da Romênia. Ele diz isso na entrevista que ele dá para o Ivana Marková, nesse livro das próprias representações sociais. Uma entrevista belíssima, muito esclarecedora, aliás. Acho que eu mesmo, ao ler, tive uma compreensão muito mais abrangente e relacional da obra do Moscovici. Ele vem de uma família de judeus, então tem, assim como muitos pensadores da psicologia, tem essa marca. Faz formação em psicologia na Universidade de Paris e Genebra, e vai ser professor nessas universidades. Tem uma questão que marca a obra dele, e ele claramente denota isso, que é a discriminação antissemita que ele sofre, quando, por exemplo, em 1938 ele é expulso de uma escola em Bucareste. Depois ele se junta ao Partido Comunista Romeno, que acaba depois assumindo o poder e tendo uma condução bastante totalitária, E ele mesmo, então, durante a ocupação soviética, ele fica decepcionado com a questão do comunismo e migra para a França em 1948. Comenta sobre as viagens em vários lugares como a Palestina, a Alemanha, Estados Unidos e Áustria. E em 1961, então, ele termina a sua tese sobre a imagem da psicanálise com a orientação do psicanalista francês Lagache.
Então, um pouco da biografia do sujeito, sempre interessante para que a gente contextualize, não é? Um pensador tão profícuo, tão criativo, como me parece que é o Moscovici, que então propõe um projeto de psicologia social como um projeto de psicossociologia, né, que fica bastante dividido entre duas grandes perspectivas daquele momento. Então você tem nos Estados Unidos uma psicologia social mais individualizante, né, com autores como Festinger, Solomon Asch, as contribuições de Fritz Heider, né, que trabalha com a ideia do indivíduo frente ao grupo e a própria situação de conformidade e influência social desse indivíduo. Moscovici, que vai para os Estados Unidos, tem um contato direto com alguns desses sujeitos, estuda inclusive a escala de Gutmann, que é uma escala de medição de atitude, não é? Que de alguma maneira então também dá para esse pesquisador uma dimensão mais quantitativa, mais positivista de pesquisa, que mesmo, né, deixando de lado, é de certa maneira, acho que uma contribuição importante até para poder se contrapor, enfim, não é? Então, de um lado, ele conhece esse projeto de psicologia norte-americano. Arrisco a dizer que o Kurt Lewin, nesse sentido, vai ser de extrema importância na obra dele, principalmente sobre as minorias. Aparece bastante a lógica lewiniana, né? E depois nós temos no outro extremo o Durkheim, que é um sociólogo bastante famoso, né, que funda a sociologia moderna, com a ideia de fato social, com a ideia da sociedade como uma sociedade coesa, né, que se forma por relações coercitivas e a partir daí, de sua desenvoltura e quase a morte do individual, cria os seus fenômenos, e que tem uma teoria que é justamente a que o Moscovici vai, de alguma maneira, buscar já um outro parâmetro, que é um parâmetro mais social coletivo, que são as representações coletivas. Então, essa teoria psicossociológica do Moscovici já é uma tentativa de ponderação entre esses dois extremos, não é? Então ele diz, acho que nem o Durkheim nem os norte-americanos conseguiram trazer a riqueza dessa mediação do sujeito, que então, na visão dele, seria esse terceiro lugar, não é, de constituição das representações. O Moscovici constrói uma teoria em cima de uma tese que é justamente como o conhecimento da psicanálise se populariza na França. Mas antes disso, não é, se a gente pensar do ponto de vista de objeto de estudo, de interesse temático, o Moscovici tem um interesse muito grande na epistemologia e na história da ciência e do conhecimento. E há de se falar que ele relata muitas vezes o encontro dele com Alexander Koyré, o Thomas Kuhn e o próprio Piaget, que são três sujeitos que de alguma maneira delegaram bastante entusiasmo à discussão sobre a história da ciência, né? A questão do Moscovici me parece ser muito semelhante com a sociologia do conhecimento, na medida em que ele quer justamente reabilitar o senso comum, já que o senso comum tem sido apontado pelo mundo da ciência, do marxismo e de algumas visões, inclusive sociológicas, como um mundo da ilusão, como um mundo idiotizado, não é? E muitas vezes conotado como um fenômeno de massa. Então me parece que a primeira grande questão do Moscovici é reabilitar esse senso comum, e ao fazer isso, não é, a grande questão que ele se coloca é como então a humanidade constrói o senso comum e a sabedoria popular. Ele que vem de um país que ele mesmo relata, né, que tem uma organização cultural bastante típica e que ele julga que não é nada inferiorizado, que não é idiotizante, como alguns, o próprio marxismo colocava. Então acho que esse é a primeira grande questão que precisa ficar clara, porque a partir dessa pergunta, como se constitui esse fenômeno do conhecimento do senso comum, é que o Moscovici vai estudar então e vai chegar à questão da representação, que é um conceito polêmico na era moderna, porque você encontra diferentes modos de denotar e explicar o que é uma representação mental, por exemplo, não é? Ele vai citar, por exemplo, a influência da cibernética na sua formação como um campo interdisciplinar das ciências cognitivas, onde ele vê muito mais consonância e ele vai ter toda uma aderência, não é,
ao invés de somente uma visão cognitivista positivista, né? Ele faz então uma crítica a essa psicologia social americana, porque justamente é uma psicologia que perde, não é, a riqueza dessa dimensão social e coletiva e fica muito focado nas relações de como o grupo, os microgrupos afetam o indivíduo dentro do seu cognitivo, né, das crenças e esquemas mentais. Ele diz que isso é somente um pedaço do processo, não é, uma parte muito reduzida de um processo tão rico e tão complexo como é uma representação coletiva ou mesmo social. Ele tem uma aderência inicial à teoria do Durkheim com relação às representações coletivas, mas também tece uma crítica porque julga que, de certa maneira, o Durkheim mata o psicológico, né? E também a própria maneira dele olhar para as representações coletivas na visão do Moscovici parece ser muito estática. Então, há também uma crítica à visão das teorias de viés mais coletivo. E então ele diz, não é, que de certa maneira ele vai tentar constituir uma teoria, e ele usa inclusive os termos sociais para diferenciar um pouco da ideia coletiva, que traria um pouco dessa ideia de fenômeno de massa, para então usar o social, que lembraria um pouco mais o semântico da interação social. Então daí surge, me parece, o cerne da questão da teoria de representação na vida do Moscovici, que fica no embate inicial, porque ele tinha de um lado o marxismo, que era uma das grandes teorias, não é, de um universo mais reificado, e do outro lado a psicanálise, na França, não é? E ele diz na autobiografia que ele fica então dividido entre esses dois objetos, mas ele acaba escolhendo a psicanálise, até porque o marxismo naquele momento para ele tem uma questão biográfica e tem uma questão também da perseguição política. Então ele prefere apostar, não é, na popularização da psicanálise como um tema inicial de objeto de estudo. E aí o Lagache vai ser essencial para desenvolver esse primeiro jogo de interesses aí. Então a gente tem, não é, uma crítica às teorias americanas, que ele diz que em vez de polemizar a relação social, a interação social, ficam muito mais preocupadas em provar a busca por equilíbrio e conformidade, não é, a própria questão da dissonância e consonância cognitiva. Então ele diz que os estudos de influência social são muito reduzidos a uma direção só. Ele cita o Festinger nesse momento. Ele fala que falta um pouco a ideia de uma ação recíproca comum, que é o que ele de alguma maneira vai ficar, não é, no horizonte de todas as teorias mais sociológicas, que é a sociologia compreensiva, né, do Max Weber, do Simmel, não é? Ele guarda essa ambiguidade com o marxismo, que ele diz que tem um problema sério na visão dele sobre diferentes espectros, primeiro porque ele vai dizer que o marxismo, não é, desconfia desse conhecimento do senso comum espontâneo, que então na visão dos marxistas, e ele vai dizer do marxismo de Lenin, é uma coisa interessante, não é, porque ele faz uma certa diferenciação, parece ser então o conhecimento do senso comum deveria ser purificado dessas irracionalidades ideológicas, e que a ideologia então nesse sentido constituiria o senso comum, não é? E que na visão então marxista o apogeu do conhecimento é o conhecimento científico. Então aí já começa uma questão para o Moscovici muito complicada, e ele diz: é preciso então resgatar as práticas e a linguagem cotidiana e reabilitar então esse conhecimento do senso comum, não é? Então tem uma crítica mais generalista ao marxismo e tem uma crítica conceitual, que é a questão da visão de homem e a questão da ideologia dentro do marxismo, porque ele vai dizer: a ideologia é uma forma de conhecimento, mas o conhecimento do senso comum não é efeito dela, não é? Quer dizer, não tem essa relação de determinação fechada como o marxismo coloca. E para ele então tem toda uma questão de olhar para o ser, né, o subjetivo, como um ser mais ativo e capaz de criticar e sair desse jogo perverso da ideologia. Então essa é uma das grandes críticas que está nessa relação ambígua que ele tem com o marxismo, mas ao mesmo tempo nós percebemos na obra do Moscovici a dialética, não é, uma visão mais construcionista com relação à maneira como ele enxerga a construção das representações. Então, por isso essa ambiguidade aí, né, essa palavra denotando essa
ao mesmo tempo que há críticas fortes, ele também aproveita de alguns conceitos, né? Um fascínio pela cibernética que eu já citei, que acho que tem que ser de novo qualificado, porque ele vai dizer que é o que propiciou a ele entender toda uma sociofísica do jogo comunicacional. Então é importante, não é, trazer essa questão de olhar para o mundo da comunicação de maneira mais complexa e não somente como uma questão de emissor e receptor, como se tivesse apenas uma racionalidade ali da mensagem, uma mensagem pura que sempre chega, não é, da mesma forma que é emitida. Então ele faz, não é, um enaltecimento do campo das ciências cognitivas cibernéticas, não é? Ele cita o Merleau-Ponty, é uma questão interessante, não é? Dizendo que ele participou de alguns cursos junto com o Merleau-Ponty, e com o Merleau-Ponty ele aprendeu aí a questão da primazia da percepção social, da figura desse perceptor social, não é? Que está no mundo da vida. Então o próprio Lembesvel do Russell, que ele diz que é um conceito interessante, mas que para ele parece meio romanceado, né? Ele tem um contato muito grande com Coiré, não é? E com Thomas Kuhn nos Estados Unidos, em cursos sobre história da ciência. E lá ele diz que ajudou bastante esse contato, que aprofundou a ele, não é, a noção do senso comum, e que de alguma maneira o ajudou a pensar a própria questão do que o senso comum então se diferiria do mundo da ciência, né? Ele cita uma conferência em 1959 que se chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, onde ele fala dessa ascensão da ciência moderna, né, que ele percebe isso, junto à própria mudança paradigmática de percepção do mundo. Não é? E é um curso que ele assiste que faz essa retomada de Giordano Bruno até Isaac Newton. Então, também comenta isso. Não é? Fala da influência clara da obra do Piaget na formação dele, desde a questão da epistemologia até a questão de como o Piaget vai explicar a própria sociogênese na criança e como ele faz isso no mundo dos adultos, pensando no mundo representacional. Ele cita que ele fica muito curioso com a figura, inclusive física, fisionômica do Piaget, é uma coisa interessante que ele cita, não é? E também cita o pragmatismo do William James, do Peirce, não é? O próprio Pascal ele cita em dado momento na biografia, inclusive, onde ele diz, então, que são autores que fizeram com que ele entendesse a conexão íntima entre um homem de crenças e um homem de ação. Não é? Também fala do Kurt Lewin sobre a questão da visão que o Kurt Lewin propõe, uma revisão de uma visão científica galileia, não é? Superando a visão aristotélica. Então isso também, de certa maneira, amplia o escopo do que é psicologia social para o Moscovici. Fala dos estudos do Lévi-Brou, que é sobre a questão da mentalidade primitiva e as maneiras comuns do pensar, não é? Então, de alguma maneira, uma filosofia da vida cotidiana que pode ser suplantada. O Piaget, não é? Que eu já citei. E também ele vai, de alguma maneira, fazer um enaltecimento ao Durkheim, quando ele fala que o Durkheim foi, de alguma maneira, falar, não é, da religiosidade, e nesse sentido o tema fez sentido, não é, para a obra do Moscovici, para tentar entender a construção do mundo comum. Não é? Enfim, do ponto de vista, então, de episteme, nós vamos ter todos esses diálogos sendo feitos, e que muitas vezes não estão explícitos na obra desse sujeito, não é? Mas que me parecem muito interessantes, porque aí vai constituindo um pouco um desenho mais orgânico de como Moscovici constrói uma teoria que teve tanta consonância na América Latina, por exemplo, não é? Então ele diz que essa teoria é uma teoria que tenta contemplar justamente, a riqueza e a dialogia de duas grandes dimensões humanas, a psicológica e a sociológica, por isso é uma teoria prática psicossociológica. O tema dele de preocupação é esse conhecimento mobilizado no mundo comum, das pessoas comuns, nesse universo comunicacional informal, não é, do mundo ordinário, onde assobra-se então diferentes objetos e assuntos sociais, como a psicanálise, né, como ele até cita, ou mesmo, por exemplo, a doença mental nos estudos da Denise Jodelet, que é uma continuadora importante da obra do Moscovici, e ele diz, não é, que as representações revelam as verdadeiras teorias do senso comum, porque ali se mostra a relevância, a pertinência da vida micropolítica das pessoas,
né, demonstra e explicita o universo de opiniões e crenças e, ao mesmo tempo, confere uma explicação prática, né, de âmbito psicossociológico da compreensão da vida. Então, é uma teoria que, óbvio, nós estamos já falando de uma visão já mais finalizada, né, de quem leu e encontra já a representação social, a teoria de uma maneira um pouco mais articulada, mas não é essa é a importância, então, de uma teoria que tem essa caracterização, não é? Então, quais são os saltos que, de alguma maneira, acredito que o Moscovici deu com relação a visões mais sociológicas tradicionalistas, como o marxismo, ou mesmo as visões psicológicas sociais norte-americanas? Ele tem uma visão de homem de sociedade pensante, não é simplesmente fruto passivo e mastigado da ideologia, então isso é muito importante. Ele faz uma crítica clara a essa visão hiperedeológica absoluta do marxismo, que então contemplaria a ideia de um sujeito de massa passivo, não é? Ele acredita justamente em um sujeito muito mais ativo, como um pensador e um sentinte ativo, não é? Que produz, que comunica suas próprias representações e também pode se modificar a partir disso, não é? Então, é uma visão ontológica social bastante diferenciada, não é? Se a gente comparar com outras teorias. Denise Jodelet, que é uma psicóloga social francesa, que é uma grande interlocutora com Moscovici, não é? Então vai caracterizar as representações como modalidades de pensamento prático orientada para a comunicação. A Denise traz muitas questões mais articuladoras da obra do Moscovici. Por exemplo, acho que ela delimita melhor a questão dessa dupla natureza, não é? Na constituição do que são as representações, no seu caráter conceptual simbólico, representativo e ideológico, não é? E ao mesmo tempo no seu caráter figurativo e icônico. Então é uma autora que vai justamente talvez desenvolver de maneira até mais pedagógica essa dupla natureza da constituição representacional social, não é? E tem uma frase famosa da Denise que ela diz: toda figura tem um sentido e em todo sentido é uma figura. Então isso denotaria o que é uma representação social, não é? Que é o processo de ancoragem e objetivação que o próprio Moscovici também desenvolve na sua própria tese, não é? A objetivação, que é justamente a função de duplicar o sentido a partir de uma relação com uma materialidade icônica, não é? Para justamente sair da abstração, é uma operação imaginante, representacional e estruturante, pela qual, não é? Uma forma, uma figura específica é associada a um conhecimento, então, de assimilação ao objeto, tornando-o concreto, não é? A ideia de, por exemplo, Deus é um pai, aquele sujeito tem um complexo de Édipo, não é? Ou quando você fala, bom, o modelo de beleza é a Barbie, são exemplos claros aí de funções objetivadoras, não é? No outro lado, você tem a ancoragem, que é a função de duplicar a figura num universo representacional de ideias, de comparações e denominações de ideias. Então, assimilar algo já, né, no seu arquivo representacional de ideias é um processo formador, se integra então cognitivamente esse objeto, e aí a gente passa a classificar, a denominar e ao mesmo tempo, não é, a alicerçar isso que é então estranho a um paradigma já estocado no nosso âmbito cognitivo, não é? Então, por exemplo, se João é gay, ele é pervertido como todos os gays que eu conheço. E aí uma das... exemplo péssimo, mas enfim, não é? Que a gente tirou inclusive de um trabalho sobre representação social da questão de gênero, que hoje é um assunto bastante interessante do ponto de vista de objeto social, não é? Me lembra muito o Piaget nesse momento, né, da ancoragem e objetivação. Me parece que aí tem uma influência direta do próprio Piaget, não é? Acho que o Moscovici, principalmente na sua fase mais inicial da obra, não é, fica realmente conhecido como uma base mais cognitivista, não é? Onde ele entende a representação como, de certa maneira, um trabalho cognitivo, né? E isso vai acabar se tornando também um vértice de fragilidade que muitos vão apontar como algo que precisaria então ser revisto na obra do Moscovici para entregar de melhor modo esse afetivo com simbólico e cognitivo. Por exemplo, acho que os estudos da Bader Savaia na PUC de São Paulo são uma tentativa muito profícua, não é? Bastante interessante dessa revisão de um enfoque apenas cognitivista, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, autores falando de imaginário social,
trazendo talvez de um modo mais interessante uma abrangência, não é? Mais pertinente, não é, aos tempos atuais e aos novos paradigmas. Então, essa é uma das questões que fica como uma crítica, não é, ao primeiro Moscovici, e que de alguma maneira, então, acho que alguns autores como a própria Bader têm trazido, ou o próprio Fernando González Rey com a ideia de sentido subjetivo, não é, social, tem trazido aí numa revisão dessa teoria, não é? A gente vê hoje a representação social como uma das teorias que mais atingiu o meio acadêmico, não só na psicologia, mas como eu havia dito no início, no âmbito da saúde coletiva, não é? E a gente tem aí a questão da representação social, não é, que permite uma análise, inclusive dialética. E aí é interessante para os sócio-históricos, por exemplo, não é, ou para as psicologias sociais críticas, essa aderência a uma teoria que pode, de certa maneira, nos trazer um nível de compreensão interessante de como o sujeito, então, conhece o mundo e a si mesmo e constitui a sua consciência, não é, em ação no mundo e frente a si mesmo, como eu disse, constituindo o que a gente chama de identidade. Então, é uma teoria que casou bem com alguns teóricos da sócio-histórica, principalmente no Brasil, por exemplo, não é? E é uma teoria que tem uma potência prática no sentido de desenvolver estudos diagnósticos, descritivos, não é? E mostrar e revelar as representações da população sobre determinados objetos que estão circulando naquele momento, que tem pertinência social, não é? Então revela os processos situacionais, revelam a dimensão ideológica, né? Os processos entre os indivíduos, os interindividuais, os processos subjetivos, né? Então me parece ser uma teoria bastante rica que permite aí um encontro da psicologia social, talvez, não é, com um horizonte um pouco mais dialógico, não é? Como eu disse, com relação aos novos rumos das representações sociais, a gente tem hoje uma tentativa de agregar, não é, o afetivo e a ideia de sentido subjetivo social ao campo das representações, de alguma maneira tornando então mais mole epistemologicamente, não é? Nós temos estudos na área da saúde coletiva muito interessantes sobre a pertinência de estudos, por exemplo, sobre a representação social na década de 80, sobre a AIDS, sobre a doença mental, os transtornos mentais, não é? Hoje em dia sobre os transtornos psiquiátricos, então a bipolaridade, a depressão. E a Minayo, que é uma autora de pesquisa qualitativa, ressalta muito isso no livro dela sobre pesquisa quali, então fica a dica, não é? O Fernando González Rey diz em uma das suas obras sobre a história da psicologia social que essa é uma teoria dinâmica, não é? Que se organiza a partir de uma visão dinâmica do mundo, não é? E que implica o sujeito dialeticamente. Então, ao mesmo tempo que ele faz alguma crítica com relação a essa ênfase cognitiva, ele também fala do lado positivo, não é? Fertilizante aí dessa teoria. E a representação social como um grande método de pesquisa, não como um fim em si, mas como um meio aí, né, para que as ciências sociais e humanas se apropriem desses novos processos psicossociais, que ampliem, né, tornem inteligíveis novas zonas de sentido. Então acho que é uma teoria que vale a pena se deleitar, não é? Hoje eu foquei mais na questão da representação social, mas a obra do Moscovici é muito rica, não é? Eu li essa entrevista recentemente, que ele dá para o Marková, e eu fiquei bastante impactada, assim, do ponto de vista, inclusive, provocada e convidada a mergulhar de novo no Moscovici, que é um autor que eu li na minha graduação, não é? Que depois acabei também deixando um pouco de lado, porque ele tem, assim, eu fiz um exercício que foi ler esse livro de novo, não é? E tentar ir elencando temas que aparecem nesse livro, né, na própria entrevista, né? Então a gente poderia, só para fechar, quer dizer, é um sujeito que tem uma pluralidade temática incrível, ele da história e filosofia da ciência, ele passa pela questão da importância, não é, das crenças na invenção humana e da tecnologia. Ele fala da modernidade de uma maneira interessante, fala que o homem moderno criou novos deuses, eu achei muito interessante essa frase, né? Ele e fala da psicologia da resistência e da dissidência, quando ele fala de minorias, e aí o próprio poder da minoria como por isso minoria ativa, não é? Ele vai dizer, é a minoria com um novo estilo comportamental, com suas novas representações que podem,
girar o mundo, não é? Fazer com que o mundo se inove. Isso eu achei bem interessante. Ele busca a origem das ideias, não é? Do conhecimento, então isso também é algo profícuo. A história do conhecimento humano e da própria tecnologia e da questão mítica humana, está nas obras dele, A Invenção da Sociedade. A transformação das ideias em senso comum, não é? Do mundo reificado da ciência para o mundo conceitual e vice-versa. O impacto da ciência na vida das pessoas e como isso vai se tornando um sistema de crenças cotidiano. O estudo da comunicação, não é? A análise da propaganda, por exemplo, marxista contra a psicanálise, como então, não é, uma ciência burguesa, por exemplo, que na obra de 1961 isso aparece bastante. E a própria ideia da psicologia social, não é, como uma ciência genética, onde tem a gênese do senso comum, não é? Tem um momento que ele vai dizer que a psicologia social para ele seria simplesmente uma síntese criativa entre a psicologia das massas do século XIX e início do século XX e a psicologia das representações sociais e das minorias ativas do século XX e XXI. Então, com essa ideia eu fecho, deixo aí como grande indicação de leitura a própria biografia dele, que se chama Crônica dos Anos Perdidos, que foi publicada em 1997, e A Invenção da Sociedade na década de 80, que me pareceu também ser uma obra, não li esse especificamente. Eu li alguns trechos da biografia dele que aparecem nesse livro em um artigo, e vou em breve comprar a Psicologia das Minorias Ativas, e aí a gente conversa um pouco sobre essas obras novas que eu vou mergulhar, que me fizeram ter vontade de novo revisitar esse autor romeno, francês, do mundo, um sujeito do mundo, né? Bastante espirituoso. Obrigado e uma boa semana.